Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e fora da política não há salvação. Olá, é mais um Política na Veia. Temos uma novidade nesse programa. Recebemos aqui com muita honra a socióloga Gisela Agnelli. Espero que essa participação se torne frequente. Acaba de lançar um livro muito interessante chamado Autocracia Made in USA e veio aqui para essa roda. Professora, bem-vinda a esse programa. Eu queria dizer que, tanto para o Nassif quanto o Cláudio, quanto que a ideia de convidá-la é para suprir assim, as lacunas de inteligência e seriedade que faltam a esse programa. Então, Bom, é um grande desafio, não sei se eu vou conseguir manter a seriedade, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu tenho um carinho enorme pelo Cláudio Couto, que é meu mestre eterno de faculdade. O Luiz Nassif também é um grande companheiro. E a Carta Capital, vamos junto. ele tem, obviamente, um leque de temas. Eu vou começar por um dos, talvez, mais difíceis nesse momento, é o Bolsonaro está pronto para voltar para casa. Qual seria o efeito, professora, na vida política e também no processo eleitoral de uma prisão domiciliar para o Bolsonaro neste momento? Eu vou ser bem pragmática aqui. A regra é, ele está realmente, claramente, com a saúde realmente fragilizada. A gente vê ele entrando e saindo do hospital, desde a facada e tudo mais. Agora uma coisa mais grave, ligada a uma pneumonia por uma aspiração. E eu acho que o critério aqui tem que ser absolutamente técnico, dentro da lei e humanístico. Problemas de saúde você enfrenta no hospital ou em situações perto do hospital. Ir para casa ou ficar numa cela, você tem só o aspecto emocional. E lembrar que o Bolsonaro, quando esteve na casa dele lá, ele tentou tirar a tornozeleira. É um caso complicado. Agora, a parte mais irônica da história é que, no fundo, todo esse problema do Bolsonaro para voltar para casa e tudo é um fundo emocional. Um sujeito extremamente frágil emocionalmente, é um sujeito que vinha, mostrava espingarda para todo mundo, caçoava de todo mundo que morria. Eu acho que esse negócio de voltar para casa tem o fator da saúde dele, realmente, que, pelo visto, não é encenação, né? Mas virou muito mais uma questão política, né? Agora, o Estadão, fato de lembrar que quando o Lula foi preso lá, o Estadão podia ir para a prisão domiciliar, o Estadão fez editoriais contra. Agora, o problema é a saúde frágil dele. Se ele morre na prisão, ele vira um mártir político aí, né? O nome Messias vai ser o coroamento aí de uma carreira santa, né? Tem uma ironia, evidentemente, muito grande aí, né? Porque, para além dos pontos que o Nassif apontou, eu me lembro que o próprio Bolsonaro dizia abertamente que esse negócio de prisão domiciliar, isso era um absurdo, né? Que as péssimas condições das prisões eram alguma coisa que era muito positivo, né? Tanto que ele falava que a melhor coisa que tinha no Maranhão era o presídio de Pedrinhas, aquele onde houve, inclusive, degola, né, e decapitação de presos numa das rebeliões que ocorreram lá. Né? Então, é essa situação, né, que nós temos hoje. O Bolsonaro percebendo que aquilo tudo que ele atacava não só é importante, mas vai ser necessário, inclusive, para ele. Né? E não só ele veja isso, que também os seus apoiadores, né, os membros da sua família que repetiam esse mesmo tipo de discurso, percebam que, na verdade, quando se fala em direitos humanos, se fala de direitos para qualquer tipo de humano, até os mais desprezíveis, merecem um tratamento de seres humanos. Tem um padrão desse tipo de personagem que é o seguinte: o cara é macho alfa e preso beta, né? Que eu queria levar também o caso do tenente-coronel que matou a esposa militar. No primeiro depoimento, ele passa mal. Então ele tem lá uma ânsia, um problema, um ataque cardíaco, uma dor de cabeça. Esse que era o macho, o rei, o gostoso, como ele se descrevia, que as mulheres têm que obedecer, eu sou macho alfa. Quer dizer, não resiste a meia hora de prisão, um pouco desse padrão, desse comportamento, que também só humaniza um lado, quer dizer, só humaniza os seus aliados. Os outros não são, os outros são animais, não são humanos, então não merecem os piores castigos, enquanto eles não, eles merecem toda a proteção, a imunidade, a empatia que eles são incapazes de oferecer aos outros. É esse o ponto que a gente vive em relação ao Bolsonaro, quer dizer, uma quantidade também de problemas que me parece às vezes muito síndrome de pânico, né? O soluço, a dificuldade de dormir. A gente vai falar aqui de outros pontos mais adiante, inclusive da CPI do INSS e tudo mais, mas eu queria entrar num outro ponto também, que é
um assunto que atinge não só o Brasil, mas o mundo. A gente teve nesses dias, a gente tem visto, aliás, desde o do início do conflito Estados Unidos e Israel contra o Irã, uma oscilação de opinião do Trump, um claro sinal de que os Estados Unidos não têm exatamente uma estratégia para o que está se passando no Irã, aparentemente foi arrastado pela vontade de Israel. Então, um dia ele diz alguma coisa que aparentemente vai aliviar a guerra, a bolsa sobe, o preço do petróleo cai, no dia seguinte ele é desmentido ou se desmente, e aí a bolsa cai, o preço do petróleo sobe, e nós estamos de novo nessa história, né? Ele disse que estava numa negociação com o Irã, teve conversas muito positivas, e aí você teve todo o efeito, mas aí o Irã nega, diz que não tem nenhuma conversa, e o Netanyahu diz que convenceu os Estados Unidos a continuar esse ataque. E nós temos agora a informação de que a OTAN prepara aí, com apoio de 22 países, uma operação para liberar o Estreito de Hormuz, que coloca, se acontecer, coloca de vez a Europa num conflito que não era dela. Qual a perspectiva desse conflito ali no Irã? O que a gente pode esperar? Tem alguma solução, ou pelo menos uma interrupção à vista do que está acontecendo? É algo que vai se arrastar por muito tempo? Como é que a senhora vê o cenário nesse momento? Eu acho extremamente difícil fazer qualquer previsão do que vai acontecer, porque são 3 players com 3 objetivos diferentes, né? Então, principalmente como Israel vê a guerra e como quer que termine, como Estados Unidos vê, aí é mais imprevisível ainda, e como seria o ideal de terminar, mas principalmente também eu queria colocar a Arábia Saudita, também como ela vê e como ela quer que termine. Então, muito se especula sobre as razões até dos Estados Unidos estar nessa guerra. Uma parte dessa análise que eu queria trazer é a relação com a gente já falou muito de Israel, com os Estados Unidos, teve toda a faixa de Gaza ali, mas especificamente nessa guerra, o interesse da Arábia Saudita. A gente tem no Trump 1, retomando, fazendo uma pequena digressão, se você me permite aqui, os acordos de Abraão que o Trump promoveu na região, né? Então, teve aquela aproximação das monarquias do Golfo com Israel, o isolamento do Irã. Você teve interesse já muito comercial do Trump ali naquela região, uma figura principal, que é o Jared Kushner, que é o genro do Trump, que não tem um cargo formal nesse governo. Na época tinha, no governo Trump 1, ele era um assessor sênior da Casa Branca, e foi o grande responsável por esses acordos que chegaram nos acordos de Abraão, enfim. Quando ele se afastou da presidência Trump, ele abriu uma empresa que chama Affinity Partners, uma empresa de private equity. Quando o Trump 2 assume, é interessante ver que o Jared Kushner não tem, ele é um assessor informal ali da presidência, e o Jared Kushner escapou do escrutínio público através disso, né? Que é uma coisa importante da gente pensar, assim como foi o Elon Musk, ele era um assessor ali, escapa do escrutínio do Senado, não tem cargo formal, se tiver uma CPI não é obrigado a ter transparência nenhuma, apresentar documento, nada, nem dos seus próprios gastos, se está se beneficiando com aquilo ou não, enfim. É um pouco o que o Trump está fazendo no Brasil, com aquele que foi visitar o Bolsonaro ali. E a gente ainda não tem um embaixador formal em Brasília do governo Trump. Tudo vai acontecendo um pouco à margem dos cargos oficiais. Mas, enfim, por que eu estou citando ele? Porque ele, então, abriu essa empresa de capital de private equity, quando ele estava fora do governo, ele volta como nesse Trump 2 informalmente, mas como um grande negociador. Recentemente, ele pediu 2 bilhões de investimento para o príncipe saudita ali, o Mohammed bin Salman, foi concedido e ele continua pedindo dinheiro. Ao mesmo tempo, concomitantemente, conforme o New York Times e o Washington Post, que o Trump tem conversas diárias, desde o começo dessa guerra até agora, com o príncipe saudita, que lhe interessa muito que o final dessa guerra seja que o Irã seja completamente dizimado. Se a gente pensar, eu não estou nem falando mais aqui de público versus privado, a gente está num outro patamar. Você está pagando para ter acesso, pagando para o enriquecimento da família Trump ter acesso. No limite, dá para dizer até que eles estão alugando os militares americanos ali na região, porque eles estão trocando interesses, acesso, negócios ali intensamente. Mesmo a Trump Organization, que é mais nesse modelo de marca da Trump Tower, vários campos de golfe, investimentos na área de AI, de inteligência artificial ali,
tá muito essa característica personalista é muito forte do governo Trump 2. E ele tá sendo pressionado para continuar e ele quer a obliteração, ele usou essa palavra em inglês, né, ele quer dizimar o Irã e tá fazendo esse esforço para que o Trump continue fazendo isso e tenha uma nova etapa da guerra com ataques à área mais energética ali do Irã, né, que não fique só restrito aos alvos militares. Ele também está incentivando que o Trump entre ali na ilha de Karg, que foi uma aposta da Eurasia Group, do Ian Bremmer, que eu gosto muito, que ele tem falado desde o começo que ele acha que o Trump vai fazer alguma coisa parecida com o que ele fez na Venezuela, ou seja, controlar o lucro do petróleo, mas tomando aquela região estratégica ali de Karg, daquela ilha. E parece que o Trump está indo um pouco nesse sentido, que é uma coisa muito delicada, que vai envolver tropas, que vai envolver mais dinheiro. O Trump também está muito enrolado domesticamente, porque ele precisa da liberação do orçamento, que ele está pedindo 200 bilhões de dólares. Foram 12 bilhões de dólares até agora, e não me parece que o legislativo vai liberar. E ele está muito também preocupado, na perspectiva dos Estados Unidos, com o preço do petróleo, claramente, né? Ele já fez 2 concessões grandes, importantes, de liberar aqueles milhões de barris de petróleo que já estavam ali na boca, que eram do Irã, mais a liberação das sanções da Rússia. O petróleo da Rússia hoje está mais valorizado até no Brent, naquele índice que mede o barril. Liberou as reservas estadunidenses também, então ele está muito preocupado. Dependendo do estado aqui dos Estados Unidos que você olha, cerca de 20 a 30% a mais do valor da gasolina para o consumidor na boca ali, na hora de encher o tanque do carro. As empresas aéreas, principalmente estadunidenses, já estão anunciando que vão triplicar o valor das passagens se isso continuar, porque o peso nas passagens é do petróleo, né? E você tem os interesses de Israel também, né, que me parece que a gente precisa considerar que eles também querem atacar o Irã, mas assim, se não houver mudança de regime, se aquilo continuar caótico, do ponto de vista de Israel, tá bom, não para a Arábia Saudita, que vai ficar enfurecida e você pode ter mais ataques. E os Patriots, que estão ali na Arábia Saudita, estão escassos e estão acabando. E a gente está numa guerra de drones baratíssimos e que o Irã ainda tem bastante e que a Rússia produz muitos por dia, enfim, e que é uma aliada do Irã. Agora, para Israel, me parece que é mais complicado, porque eu acho que Israel está aproveitando esse conflito para um objetivo diferente, maior ali no Líbano, né? Ele escalou de atacar o sul, onde fica mais concentrado o Hezbollah, para estar isolando aquela região, mas atacando muito o meio. Então, ali eu acho que aquela coisa, aquele sionismo expansionista está se mostrando ali um pouco em Israel. Essa leitura que eu faço. Aliás, esse ponto, Nassif Couto, que a professora levantou, que é dos negócios, às vezes a impressão que tem é que esses movimentos caóticos do Trump, na verdade, visam ganhos, né, ganhos no mercado, porque toda vez que ele fala, você tem uma oscilação que permite negócios incríveis, né, tanto com o barril, quanto com a bolsa, quanto com o dólar, todas as variações. Vamos lembrar que aconteceu de novo o que tinha acontecido na Venezuela, na véspera dos primeiros ataques ao Irã, você teve compra de moeda, tal, então você tem ali sempre um movimento, do negócio. E é isso, a família está visceralmente ligada a esses movimentos do negócio. Lembrando o que está acontecendo no caso da Venezuela. O petróleo está sendo gerenciado pelo próprio Trump, o dinheiro da venda do petróleo da Venezuela está sendo depositado num fundo no Catar, controlado pelo Trump e por seus aliados, que diz distribuir esse dinheiro para a Venezuela, mas também ninguém sabe como, quando e de que maneira está sendo repassado esse dinheiro para a Venezuela. Mas é isso, Nassif. Eu queria que você analisasse não só as consequências, o que a gente pode esperar disso, mas também sobre os reflexos no Brasil e também saber se, por exemplo, se as medidas até agora adotadas pelo governo brasileiro para tentar segurar essa variação do diesel e tal, são suficientes ou se vai ser necessário algo mais robusto. Continuar do jeito que está aí, vai afetar Copom, vai afetar os caminhoneiros, tudo. Mas o que chama atenção aí, que é inacreditável, é que você tem aí essa manipulação dos Estados Unidos para negócios pessoais. Isso aí em qualquer outro país civilizado daria reação das instituições, daria reação da opinião pública. E nos Estados Unidos há reação só quando bate no índice de preço na bomba de gasolina. Agora, em relação ao Brasil, você tem uma imprevisibilidade total. E tudo isso vai transbordar nas eleições. Nas eleições, você vai ter as pressões em cima de combustíveis, em cima de preços, você vai ter as grandes plataformas aí jogando contra o governo de todo lado, você vai ter uma ameaça maior dos Estados Unidos
e o discurso do Flávio Bolsonaro. Desculpe, Flávio, eu tenho que falar, tem que falar com intimidade, é o Flávio. Apenas Flávio, ele é só Flávio. Apenas Flávio, dizendo que a única segurança para ele vai ser os Estados Unidos. Então, a gente tem um partido claramente entreguista aí no meio, né? E com todos os impactos que podem ser criados pelo Trump quando passar esse período aí de jogo de cena com Lula, né? Que vai passar. É um grau de imprevisibilidade. Olha, eu estou no jornalismo desde os anos 70. Eu nunca vi tanto fator de imprevisibilidade. Tanto fator de imprevisibilidade, né? Então vai ser um ano emocionante, aí, para dizer o mínimo, né? Cláudio Couto, assim, esse objetivo de mudança do regime no Irã, nessa altura, parece secundário, né? Você pode arrasar o Irã, acabar com o Irã, transformar o Irã de volta à Idade da Pedra, mas o fato é o seguinte, a tendência é você ter, na verdade, um país miserável sob o comando de um regime ainda mais brutal diante da situação que vai restar. O impasse é como sair dessa encalacrada. Não parece que nenhum dos participantes desse momento sabem como fazer, né? Eu acho que não sabe, inclusive, porque, pelo menos no caso americano, Israel acho que é uma situação diferente, talvez não saiba exatamente por que entraram nessa guerra, né? Eu acho que existe também um problema da escolha inicial de participar dessa guerra. Isso já tem, né? Isso foi colocado de forma muito clara pela Gisele, impactos importantes na própria economia interna americana, né, afetando o preço dos combustíveis. A gente sabe o quanto isso é um tema sensível em termos de popularidade de governos, e estamos lá no ano eleitoral, né, aqui também, né, mas lá também há o ano eleitoral, haverá aquela eleição de meio de mandato, e já havia muitos receios de que o Trump poderia sofrer uma derrota importante nessas eleições, um crescimento do Partido Democrata, que até já apareceu em certas eleições pontuais que houve até agora, né, em redutos tradicionalmente republicanos, e daí, consequentemente, fragilizando a posição do presidente na sua relação com o Congresso para a segunda metade do seu mandato. Então, acredito que, na realidade, foi um tiro no pé entrar nesse conflito agora. Não bastasse isso, tensionando com os parceiros da OTAN, né? Você mencionava no começo da fala, Sérgio, que existe aí a possibilidade da entrada de uma coalizão de mais de 20 países. Eu não acho muito provável que isso se concretize, né? Já houve declarações repetidas, inclusive até de gente da ultradireita europeia, como a Giorgia Meloni, né? Mas a gente já viu declarações também do governo francês e de outros países importantes da OTAN, de que eles não vão entrar numa guerra que, primeiro, não foram eles que começaram, segundo, de um país que, inclusive, tem sido hostil em relação à Europa, basta ver o comportamento do Trump com respeito à questão da Groenlândia, né? Então, enfim, quem pariu Mateus que o embale, né? E acho que é isso que cabe ao Donald Trump nesse momento, né? Embarcou ali na aventura do Netanyahu, que para ele até é útil empreender isso, porque ele fragiliza as condições militares do Irã, porque ele joga para sua torcida interna, ele procrastina ainda mais qualquer solução para o seu caso do ponto de vista judicial, enquanto ele está ali. Há até quem avalie que ele poderia, a partir aí de ser o cara que foi lá e resolveu o problema do Irã, tentar negociar algum tipo de indulto, algo desse tipo, né, para aquele monte de delitos relacionados à corrupção que ele cometeu, né? E isso eu estou falando, claro, da política interna israelense, porque ele já é alguém, muito provavelmente, que seria julgado por crimes de guerra fora de Israel, né? Por exemplo, pelo Tribunal Penal Internacional. Enfim, para Israel interessou, mas para os Estados Unidos não me parece que essa ideia foi uma ideia muito acertada, né? Mesmo que haja ali um interesse em um certo tipo de controle do petróleo do Irã, é muito mais complicado fazer isso ali do que fazer na Venezuela. E está causando um prejuízo danado a aliados dos Estados Unidos na região, aos países todos do Golfo, que são também exploradores e exportadores de petróleo, e que estão, por retaliação ao ataque americano, sofrendo ataques do Irã, né, destruindo estruturas civis, inclusive relacionadas à produção de petróleo, gás, enfim, relacionadas à questão da energia fóssil, e também atingindo outras áreas, né? A gente viu o hotel sendo atingido, ou seja, prejudica o trânsito turístico nesses países. Eles são hubs aéreos que estão prejudicados também, e aí há um grande prejuízo para as companhias aéreas, tanto a Qatar Airlines como a Emirates, que operam exatamente ali naquele lugar. Ou seja, o Trump criou uma barafunda que, além de criar problemas internos, criou problemas com diversos dos seus aliados. E não sei como é que vai conseguir sair dessa agora.
Isso aí, o Nassif levantou um ponto importante, que é essa história de que a reação, da sociedade dos Estados Unidos em geral é quando começa a bater no bolso, e ao mesmo tempo eu tenho a sensação às vezes que os Estados Unidos vive um processo parecido com o que a gente viveu com a eleição do Bolsonaro, que parte, assim, da sociedade civil, da oposição, das instituições, elas reagem muito na base da nota de repúdio que não leva muito longe além do que é, né, assim, um posicionamento. Mas eu queria falar isso porque saiu essa nova avaliação aí do Instituto VEDEM, que monitora o estado da democracia no mundo, dizendo que os Estados Unidos caminham rapidamente, celeremente para uma autocracia. Isso está num processo de degradação muito maior do que, por exemplo, na Hungria, tal. Uma avaliação dessa, que tipo de efeito tem, internamente nos Estados Unidos? As instituições estão funcionando? A oposição está conseguindo se reorganizar? Como é que está o espírito nessa altura dos Estados Unidos em relação ao que o Trump tem feito, não só externamente, mas também internamente, pensando no ICE, em Minneapolis, em tudo que aconteceu? Tá, vamos lá. Sobre o Vedem, para começar por aí, uma parte da sua pergunta. Bom, o meu livro chamava Autocracia Made in USA porque eu apostei que eles iam já colocar uma autocracia nessa avaliação. Apesar de que, se a gente pensar os outros países, Turquia, Hungria, que você colocou, demoraram 4, 8 anos nesse processo de autocratização. Mesmo eles não terem cravado a autocracia, os Estados Unidos caíram de maneira absurda em qualidade democrática, que é o que mede esse índice que eu gosto muito, da Universidade de Gothenburg, que eu acho mais importante para a gente olhar. E dá para citar aqui no aspecto liberal, que mede esse índice, né? Então, limites do legislativo caiu 30% do que os Estados Unidos tinham, comparado ao ano passado com esse Trump 2. Isso quer dizer que o legislativo não está cumprindo o seu papel de segurar o executivo. Caiu no termo em direitos civis, igualdade perante a lei, caiu, e aí a gente pode pensar nesse pilar também, a atuação do ICE, que você bem colocou, né? O Estado Democrático de Direito aqui está falhando demais, então as pessoas são presas, às vezes, sem o mandato do juiz que se precisa, com o mandato administrativo do ICE, que não tem valor nenhum, até entram na propriedade privada, e olha que valor que é isso na Constituição dos Estados Unidos como país, né? Invadir a propriedade privada das pessoas sem o mandato de um juiz, fora não terem todo o processo legal, a depois serem enviados para países que não são os seus, que são países terceiros, com problemas de prisões, com desrespeito aos direitos humanos, sem contar o quanto isso infringe tratados assinados pelo próprio Estados Unidos, e lembrando que a Suprema Corte avalizou isso. Avalizou também a Suprema Corte perfilamento racial, ou seja, você pode parar um sujeito na rua porque você acha que a cor dele ou o sotaque que ele está falando é suficiente para você abordá-lo e pedir seus documentos, né? Aí você tem também os limites legais do judiciário, né? Que o executivo, mais básico, o executivo absorver a ordem do juiz, que não está sendo respeitado, né? Liberdade de imprensa, né? A gente está vendo aí o Trump atacando a imprensa, atacando a liberdade de expressão, primeiro mandato. Você teve o responsável pelas concessões para veículos de comunicação, TV, dizendo que poderia suspender concessões de canais de TV, porque o Trump não estava gostando de como esses canais estavam cobrindo, os ataques ao Irã. Quer dizer, era inimaginável em qualquer lugar do mundo, mas só queria ressaltar esse ponto. Desculpe interrompê-lo. Sim, o ataque ao Jimmy Kimmel, vários, esses stand-ups que são altamente politizados, né, que foram também alguns tirados do ar, e depois precisou-se de muita pressão para eles voltarem, porque tem uns bastidores aí muito forte do governo Trump, e ele controla, a agência que trata da mídia. Então, uma das maiores bombas aqui que está para cair é uma pessoa muito próxima ao Trump está para comprar a CNN, a HBO, o grupo que faz parte da CNN, que é um mainstream, vamos colocar assim, de centro-esquerda, que mais faz oposição ao Trump, vai passar a fazer parte de um conglomerado de uma pessoa muito ligada ao Trump. Do Oracle, o filho do dono do Oracle. Bem lembrado, né? Então tem várias frentes aí para essa coisa de liberdade de expressão aqui. Mas para fechar sua pergunta também, você perguntou de oposição e tudo mais, né? Eu acho que os Estados Unidos é um país que ainda não olhou para o fundo do poço.
nunca chegou no fundo do poço. Se a gente olhar o Trump 1 como o primeiro grande populista, o Trump 2 já próximo de autocracia, e o Vedem ele foi um pouco mais cuidadoso porque ele quer observar as eleições de meio de mandato. Eu acho que essa é a grande questão, porque a gente pode fazer análise política aqui, eu vou te falar, claro que ele vai perder as casas legislativas. O Senado um pouco mais difícil, mas pode ser que ele perca as 2 casas legislativas para os democratas, o que podia ter um impeachment, um processo de impeachment, né? Como o Cláudio colocou também, o termômetro que a gente tem são as eleições especiais que estão acontecendo e que os democratas estão levando. Boca Raton, aqui no meu estado, na Flórida, o democrata ganhou por 5 votos. É pouco, mas é um estado que ele era para perder por 30% de diferença. E ele ganhou de 5 votos. Isso tem acontecido nos Estados Unidos inteiro. Então, todos os termômetros é que ele vai perder as 2 casas legislativas. A pergunta que a gente tem que fazer aqui, e que o Vedem segurou um pouco, é: vai ter lisura nas eleições dos Estados Unidos? Elas vão ser democráticas? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer por todo o movimento que o Trump está fazendo, que parece um golpe legislativo que ele vai dar. Mas a oposição que você perguntou está muito difícil nesse momento, porque a população nunca passou por isso. Eles não tiveram 20 anos de ditadura, que nem a gente teve aqui no Brasil, mais de 20 anos. Os democratas estão muito perdidos. Os democratas têm um presidente absolutamente impopular que eles não conseguem derrubar. E internamente, eles ainda não sabem se é bater no Trump ou se é deixar o Trump se afogar sozinho para conseguir uma coisa pós-eleitoral mais sustentável para os democratas, que não seja só um governo. Então, os democratas estão batendo cabeça. Movimentos sociais, sindicatos aqui são extremamente enfraquecidos. Os movimentos estudantis das universidades foi o primeiro. Se a gente for pensar o que o Trump atacou primeiro quando ele entrou, as universidades, né? E eles continuam enfraquecidos, porque a quantidade de estudantes internacionais é muito grande. Eles são mais ativistas que os próprios americanos, né, que sempre tiveram uma democracia e instituições estáveis. Sim, eles são mais passivos. Quando você está nas reuniões do Partido Democrata, que eu pude observar e estar, quem agita é o grupo de latino-americanos mais trabalhistas que estão ali do que os americanos. A gente vai ter agora no dia 28, é legal a gente observar, o terceiro No Kings Day, né, que é organizado pelo Movimento 50-51, em todos os estados americanos, em diversas cidades, e eu acho que vai ser o maior de todos os tempos, pela movimentação que eu estou vendo, né? Então, esse também é um meio que os americanos estão se organizando para fazer esse embate. Pensando em uma derrota do Trump agora e eventualmente uma derrota dos republicanos nas eleições presidenciais, nas próximas eleições presidenciais, será possível reverter o que o Trump fez, quer dizer, o tamanho do estrago para a democracia americana será recuperável, né? A gente tem vivido uma experiência no Brasil, uma tentativa do governo Lula de reconstruir as bases do que foi destruído durante o governo Bolsonaro, e é também um processo ainda incompleto, né? Quer dizer, o estrago é muito mais rápido e muito mais intenso do que a tentativa de reconstrução, e esse vai ser um grande ponto que a gente vai ter que avaliar no futuro a partir dos acontecimentos. Mas, Nassif, eu queria entrar num outro assunto, já que a professora falou de liberdade de imprensa nos Estados Unidos, eu queria falar de um tema aqui que é muito, vamos dizer assim, muito caro para você e para mim, que é sobre o comportamento da mídia brasileira. Eu tenho visto que você tem feito textos aí sobre o PowerPoint da Globo News, e eu queria saber o que você achou do pedido de desculpas. Foi a única informação relevante do pedido de desculpa que confirmou que a autoria foi ela. É aquele jogo que acontece, a cúpula dá um sinal. O sinal qual é? Precisamos jogar o caso Master no colo do Lula e do PT. Daí você começa com... Você tem uma parceria, um vazamento com a Polícia Federal. É o casamento mais isonômico que eu já vi, Polícia Federal e Globo. Porque uma hora é a Polícia Federal que puxa, outra hora é a Globo que puxa e tudo. E toda a lógica disso aí, o que é? Vai aos poucos jogando, vazando só as notícias que envolvem pessoas aí ligadas ao PT e tudo. Aí, quando tiver maduro, daí você joga a grande bomba, que seria um PowerPoint melhor que aqueles. Né? Daí vem a ordem de cima lá e cada qual quer mostrar mais serviço. E ela faz esse PowerPoint que é de um ridículo atroz, porque expôs da forma mais grotesca possível a estratégia da Globo. Você põe um PowerPoint lá, o Banco Massa põe a estrelinha do PT do lado, põe o Lula do lado, põe o Galípolo e não põe o Roberto Campos Neto, cujo banco aí, o
O Nubank é patrocinador do Jornal Nacional. E daí o pedido de desculpa, o que fala? Não foi pelos que foram incluídos, foram pelos. Faltou incluir mais 2 funcionários do Banco do Brasil, mais alguns políticos e tudo, como se os que foram incluídos estão dentro da normalidade. Então foi um pedido de desculpa tão canhestro, aí, tão desajustado quanto o PowerPoint original, né? Mas você vê, até a coisa que mais marcou a Lava Jato foi o PowerPoint do Deltan Dallagnol. Daí você vem aqui, a gente está chamando há 3 semanas, aí, é Lava Jato 2. O pessoal falando, vocês estão exagerando, estão exagerando. É Lava Jato 2. De repente, o símbolo maior da Lava Jato, que é o PowerPoint do Dallagnol, é exposto pela Andréa PowerPoint. Coitada, vai ficar agora, o nome vai ficar Andréa PowerPoint. Que foi muito marcante, é uma barriga que. Eu falei, são 3 barrigas clássicas em período muito curto, né? Esse PowerPoint, o editorial do Estadão, Ninguém Vai Chorar pelo Irã, e aquele da Folha, que o brasileiro é preguiçoso. Ou seja, não é nem conservadorismo, isso aí é perda de qualidade, né? É não saber como utilizar as ferramentas aí de indução da opinião pública, né? A desculpa pareceu usar aquela velha tática, assim, para quem se sentiu ofendido, eu peço desculpa. Foi mais ou menos nessa linha, porque no fundo o problema ali é o seguinte: você mistura relações, contatos institucionais com relações obscuras, é isso. Totalmente águas com bugalhos. Não é porque faltaram os ministros do Supremo ou faltaram os funcionários do Banco Central, é que você põe no centro. E outra coisa, não só o Campos Neto é omitido, e todos os outros governadores que, né, a gente tem ressaltado, tanto você quanto a Carta, que nesse caso vamos seguir então a norma geral, que é vamos seguir o dinheiro. Se seguir o dinheiro, você vai chegar onde você teve ato de ofício a favor do Vorcaro. E outra coisa, essa construção sobre a delação dele, o que ele tem a delatar? Quem estaria acima dele? Seria o Tanuri? Porque a história é a seguinte: você tem que ter alguém que ganhou tanto quanto você. Quem foi? É o Nelson Tanuri? Quem mais? Como é que são as estruturas? Então, preciso ver. Cláudio Couto, no meio desse tempo aí, o ministro André Mendonça decidiu, de canetada, prorrogar a CPI do INSS, que até agora produziu também muita espuma, muita fumaça e nenhum fogo, né? Parece parte desse jogo que o Nassif tem falado, que é tentar empurrar, dar uma sobrevida a essa disputa que hoje tem o Executivo, o Supremo e o Legislativo em campos opostos, uma guerra aí que, no fundo, é uma guerra eleitoral mais do que qualquer outra coisa, não? E aí o plenário, obviamente, ainda tem que decidir a partir dessa posição monocrática do André Mendonça. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, já reclamou, mas o fato é que a gente tem essa prorrogação numa dobradinha que também tem funcionado entre o Mendonça e o Carlos Viana, que é o presidente da comissão, né? Então, eu queria dizer, o que a prorrogação dessa CPI, como é que ela fica nesse contexto aí dessa disputa eleitoral? Olha, ela é fonte, evidentemente, de muito ruído para a disputa eleitoral, sobretudo tendo em vista, né, como é que está sendo conduzido esse processo dentro da CPI para fustigar o governo, né? Até a questão relacionada ao Lulinha, né, que, enfim, de qualquer maneira é alguém que deu muita sorte por azar, né, porque fica aí se relacionando com empresários, recebendo algum tipo de benefício, nem que seja uma viagem ou alguma coisa desse tipo, e aí, claro, acaba, por consequência, se tornando um alvo fácil para a oposição bolsonarista e um alvo muito conveniente, né, no ano eleitoral. E acho que essa CPI tende a explorar esse tipo de coisa, né? Acho que, ainda falando do caso do Lulinha, é claro que o próprio Viana veio a público já dizer que contra ele não existe nenhuma prova até esse momento, então meio que, né, deu ali um braço a torcer com respeito a isso, mas nem por isso a gente vai deixar de ter muito ruído sendo produzido. Existe um outro aspecto que aí é preciso reconhecer, que é o fato de que CPIs servem justamente para que as minorias, ainda que sejam minorias parlamentares, possam levar adiante processos de fiscalização dos governos ou das maiorias parlamentares, às vezes não é necessariamente do governo. E a gente teve lá atrás, só para lembrar, aquele caso da CPI da Covid, né, que não era instalada, o Rodrigo Pacheco resistia, foi necessária também ali uma decisão do Supremo, naquele momento por parte do ministro Barroso, para obrigar o Rodrigo Pacheco a instaurar aquela CPI, que a gente sabe foi importante
para justamente apontar as mazelas do que vinha sendo produzido pelo governo bolsonarista naquele contexto, né. E, enfim, diante disso, seria muito complicado também, uma CPI não só ser instalada, mas ter ali alguma prorrogação e ter as assinaturas necessárias para isso, cumprindo os trâmites, que não se acatasse esse tipo de decisão. Então, acho que também é um pouco da regra do jogo, né, não tem muito como ser diferente num caso como esse. Voltando um pouco à situação dos Estados Unidos, o Nassif falou um pouco disso, a gente tem discutido aqui nesse programa. Queria que, assim, sua análise dessa relação Trump e Lula. A sensação que, e aí tem gente no governo que acha o mesmo, que esse movimento do Trump de ficar elogiando o Lula, falar toda hora, eu gosto dele, rolou uma química, é um cara legal, é justamente para tentar diminuir o efeito inicial, que quando os Estados Unidos, quando o governo americano veio com toda a violência das tarifas, da lei Magnitsky, ela acabou tendo um efeito favorável ao Lula, né? O Lula ganhou uma bandeira, um discurso para a campanha, teve o efeito. E vamos lembrar o que acabou de acontecer na Colômbia, né? O Petro é um alvo, também outro alvo dos Estados Unidos. Agora tem essa história de que ele está sendo investigado nos Estados Unidos por relações com o narcotráfico, nesses processos obscuros que os Estados Unidos fazem. E o que aconteceu foi que ele teve uma vitória importante nas eleições legislativas que precedem a eleição presidencial na Colômbia, e o candidato apoiado pelo Petro é o favorito para vencer as eleições na Colômbia nesse momento. E o Lula estava ganhando isso. Então, assim, este movimento do Trump foi justamente para diminuir esse efeito e, ao mesmo tempo, juntar novas ou pensar em novas estratégias para conseguir que o candidato favorável aos Estados Unidos, mais favorável aos Estados Unidos, vença a eleição no Brasil. Como você vê essa relação Brasil e Estados Unidos nesse momento? O que a gente pode esperar daqui até a eleição? Vamos lá, eu estava até pouco tempo atrás bem otimista com a relação, né, com essa química entre os 2. Acho que Itamaraty foi um golaço ter reaproximado Lula depois de todo aquele advocacy contrário do Eduardo Bolsonaro aqui, e Magnitsky e tudo mais, isso foi revertido. Declarações do Trump, declarações, o Itamaraty fazendo esse jogo de ambiguidade diplomática, ou no bom português, embromation, né, mas isso até um determinado momento acho que deu muito certo. Agora a gente está num outro momento. Se a gente olhar o que o Trump está fazendo na América Latina, né, Equador, Argentina, El Salvador, Costa Rica, em alguma medida, né, vai ter o FBI agora agindo aqui no Equador, no Paraguai, a gente vai ter os militares americanos. Então a gente está vendo como se fosse uma mini OTAN ligada ao o Trump aqui. Depois do corolário Trump, a gente sabe o que ele quer da América Latina, o Lula não está nesse time. Outra coisa é o projeto Volt, que o Trump lançou em fevereiro aqui nos Estados Unidos, investindo bilhões de dinheiro, tanto público quanto privado, nos Estados Unidos, em grandes reservas de minerais raros, para se preservar ou para, num longo prazo, se aproximar mais da estrutura que a China tem. E alguns países se movimentaram, o Brasil mandou um embaixador, não se posiciona sobre isso. A gente tem era para eles terem se encontrado em março, provavelmente vai ficar para abril. Eu estou muito apreensiva, porque eu acho que a política de coerção vai vir com toda a força, acho que azedou essa relação. A gente vê esse enviado americano vindo, conversando diretamente com o Bolsonaro na prisão, todo esse imbróglio. Eu não estou com uma boa percepção do que vai acontecer. Eu acho que a gente vai ter uma política bastante coercitiva de Trump com relação ao Brasil. E se o Lula não mudar, o Lula ainda tem alguma pequena margem, porque o grande assunto para ele, o que a gente viu nas pesquisas que lhe dá popularidade, é a defesa da nossa soberania. Por outro lado, é muito delicado, porque se ele não fizer alguma concessão, essa política internacional, diplomática de ambiguidade não vai mais colar. Se ele não fizer uma concessão, ele definitivamente, eu não espero que ele seja o candidato de Trump, mas eu acho que do jeito que estava caminhando, a gente podia esperar, no melhor cenário, uma neutralidade do Trump.
nas nossas eleições. Se ele não souber afinar muito fino esse relacionamento com o Trump e fizer alguma concessão, aí eu acho que a coisa pode azedar de vez e a gente esperar cenários piores de intervenção nas nossas eleições. Lembrando que o ataque à soberania do Brasil, que a gente fala muito, não é só físico, né? Mas principalmente no ambiente digital, dos algoritmos e tudo mais. Então, aí vai ser um pouco mais delicado. Então, eu acho que o cenário tá difícil de ler. Sem contar, né, Nassif, como você tinha ressaltado, o entreguismo nacional, né? Vamos lembrar que teve um enviado dos Estados Unidos recentemente que foi fazer um acordo que não tem nenhuma validade jurídica, no fundo será derrubado, com o estado de Goiás para exploração de minerais críticos. Quer dizer, nós temos um governador de estado que não tem autonomia para tomar uma atitude e tomou. Eu tenho certeza que os Estados Unidos não entendem que o Brasil não é uma república, não é igual ao federalismo americano, que os estados podem fazer esses acordos. Eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. Não, mas o governador Caiado sabe exatamente, né? Sim, sim, estou falando do lado americano. Esse é um dos riscos aí. Os Estados Unidos aumentam as ameaças, o Lula fica nessa situação complicada de firmar a soberania. Vai ter que firmar a soberania de qualquer modo, né? E o Flávio Bolsonaro se apresenta como aquele que vai colocar o Brasil a salvo dos Estados Unidos, aliando-se aos Estados Unidos. Vai ser um tema de campanha, né? Nunca antes na história desse país a política externa foi tão central numa discussão eleitoral, né? Algo inédito. Um país, aliás, todo país de dimensão do Brasil, a impressão que eu sempre tenho é que realmente é muito voltado para si, para o umbigo, dadas as dimensões. Tá? E o Brasil ainda mais, né? Porque a forma como que a gente trata e entende os assuntos internacionais é muito superficial, né? Digo, de forma geral, né? Eu acho que isso passa também um pouco pela percepção que a própria população tem do quanto é relevante no seu cotidiano as ações internacionais do país. A Gisele me corrija se eu estiver errado, mas acho que no caso dos Estados Unidos, embora também seja um país gigantesco, uma potência econômica, etc., com uma população inclusive maior que a brasileira e um território muito grande, como eles são muito proeminentes na política externa, não precisa nem falar muito sobre isso. Me parece que talvez alguns temas de política externa possam fazer mais sentido no debate do dia a dia e no debate eleitoral, né? Você tem, por exemplo, um país que se envolve em guerras. Um país que se envolve em guerras é um país que volta e meia recebe caixões com soldados, né? E isso sempre tem um impacto ali dentro. Então não é à toa que nesse momento, né, em que o Trump descumpre, inclusive, o que era uma promessa de campanha, que era não levar os Estados Unidos para novas guerras, o envolvimento com o Irã produz danos internos, né? E não é só por conta do impacto no preço do combustível, que aí sim é sentido de forma mais direta, mas por conta das possíveis implicações que isso pode trazer. E acho que, por vias transversas, né, a maneira como os Estados Unidos têm se envolvido na política brasileira, né, inclusive com a cooperação, né, de brasileiros, no caso o Eduardo Bolsonaro, que também foi lembrado aqui pela Gisele, acho que isso acaba trazendo esses assuntos mais para o dia a dia das pessoas. As pessoas começam a prestar atenção nisso, né? A discussão sobre soberania. Claro, ainda é muito menos do que poderia eventualmente ser, mas acho que hoje está mais presente. Acho que hoje é um tema que vai fazer algum sentido tratar dele, por exemplo, na campanha eleitoral presidencial. Tocar nesse tema, por exemplo, para o próprio governo fustigar o Flávio Bolsonaro com relação a isso. Que raio de patriotas são vocês que vão fazer campanha lá fora para punir o Brasil, para prejudicar o Brasil em termos econômicos, inclusive, interferir nos nossos assuntos internos? Acho que há alguns anos seria impossível imaginar algo assim numa campanha eleitoral. Nesse momento, acho que a coisa muda. E aí, insisto, né, não tem a ver só com o tamanho, a dimensão do país, mas tem a ver com a conjuntura, né, e com a maneira como esses assuntos apareceram nessa conjuntura política particular. Sem contar que, obviamente, pensando na estratégia do Trump para a América Latina, sem o Brasil, ela tem pouco valor. Só o domínio do quintal só faz sentido com o Brasil. O resto é muito secundário, né? Essa é a Argentina. O resto é Egito. E a capital do Brasil não é mais Buenos Aires. Não é, não é. Não, Não é. não. Agora é Lima. Agora, o último assunto aqui, para a gente terminar, que eu acho que é muito relevante, o Ancelotti, que segundo a Globo se chama Ancelotti, né? Fez essa grande decisão de não convocar o Neymar
E aí a pergunta é aqui, ele vai se manter firme, Couto, Nassif e Gisele? Eu abstenho-me. Olha, Eu acho que vai, eu acho que vai. Ele já deu sinais suficientes, né, de que não vai se deixar levar por esse tipo de coisa, né, essa febre Neymar ou coisa do gênero. a Itália é tão ciosa assim de sua autoridade que eu lembro uma piadinha sobre a Segunda Guerra, que os italianos recuavam, mas se recuavam de costas para não levar tiros no traseiro. Exagero. Até a próxima aí, pessoal.